assim, eu queria reforçar uma parte da mensagem que já foi cantada, para que essa mensagem possa ter um lugar todo especial no seu coração, para que você possa entender com clareza o que é o Natal. E eu queria te convidar a abrir em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, eu queria ler do 16 ao 21. Não sei se você, ao longo dos anos da sua vida, conseguiu entender de verdade qual é a mensagem do Natal. É João 3, 16 ao 21. Não sei se você conseguiu entender com clareza a mensagem do Natal, mas eu quero resumir para você. João 3,16 ao 21 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, no meio de uma noite, não era exatamente o Natal, porque Jesus já estava adulto, mas esse versículo 16 em especial, é aquilo que nós chamamos de o Evangelho resumido, ou a Bíblia resumida. Se a gente pudesse resumir a Bíblia inteira em um único versículo, seria esse, que fala do amor de Deus, fala do Filho de Deus, fala da condenação, da ira de Deus sobre o pecado, mas fala da salvação eterna. Isso sintetiza tudo aquilo que a gente tem para dizer. O Natal não começou num dezembro qualquer em Belém. O Natal, na verdade, começa a ser desenhado no Éden, quando o homem peca, quando a humanidade, representada em Adão e Eva, faz aquilo que Deus não gostaria que eles fizessem. Deus criou o homem, Deus criou o homem e a mulher, colocou-os num jardim e disse: vocês podem comer de toda a árvore, menos de uma. E foi exatamente isso que o homem e a mulher fizeram, o primeiro casal fez. Comeram exatamente daquela árvore. E por causa desta atitude de rebeldia, veio aquilo que nós conhecemos como ira de Deus. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Naquele momento, todos nós estávamos condenados. A partir daquele momento, o nosso representante, que é Adão, ele nos condenou a todos nós. Você pode dizer assim: é injusto, eu no lugar de Adão teria feito bem melhor. Eu se estivesse naquele jardim, teria protegido, cuidado, teria obedecido a Deus. Mas isso não é uma verdade. Todos nós estávamos lá em Adão. E por mais que você possa achar que você faria melhor, porque não é, mesmo não sendo uma verdade, porque nós compartilhamos da mesma natureza de Adão, e onde ele falhou, nós falharíamos também. Mas ainda que você possa insistir e dizer: não, pastor, eu faria corretamente, pouco importa. O nosso representante falhou, e com ele, todos nós fomos condenados.
Mas nós damos graças a Deus, nós ficamos felizes, porque o Senhor não nos abandonou ali. Próprio Gênesis capítulo 3, versículo 15, já está prometido que virá aquele que pisará a cabeça da serpente. E esse é Jesus, esse é o nosso Salvador. Ali está prometido e profetizado o Natal. E a partir dali, a salvação está estabelecida, e todo aquele que quiser se salvar, precisa colocar seus olhos no Messias que ainda viria. Eles não conheciam, não sabiam, mas Jesus já estava prometido, e pela fé, a humanidade se salvou. Mas por que um menino numa manjedoura? Por que uma criança? Vou tentar te explicar. Nesse texto, Deus é apresentado como aquele que ama o mundo, ama a todos, independente de quem sejam, Ele ama o mundo inteiro. Amar não é sentir, não é suspirar. Amar não é aquela paixão que você sentia pela sua namorada ou pelo seu namorado. Aquilo é paixão, não é amor. Amor é o que nasceu de um relacionamento. Amor é viver junto. Amor é andar próximo. Amar é conhecer. Amar é abrir mão de direitos. Amar é aquilo que você não gostaria, mas você quer. O amor de Deus pela humanidade só faz sentido se Deus mostrasse que, apesar de sua ira, sua justa ira contra nós, porque todos nós somos pecadores, apesar da sua justa ira contra nós, Ele descesse e vivesse entre nós. E neste viver entre nós, Ele tivesse então um relacionamento conosco, vivendo juntamente conosco como iguais a nós. E como é que Deus Todo-Poderoso, Santo, poderia se fazer igual a nós? Ele nos diz, Filipenses capítulo 2, que Ele se humilhou. Foi exatamente isso que Ele fez, por amor. Ele tem a sua glória, Ele tem a sua majestade, Ele tem todo o poder, mas Ele voluntariamente abre mão de tudo isso para se tornar menor. Isso se chama humilhação. O texto diz que Ele humilhou-se a si mesmo, não para vir ao mundo e assumir a forma de rei, apesar de que Ele é rei. Ele veio ao mundo assumir a forma de servo. Pense no Jesus que não vem em berço de ouro, que não vem nos palácios, mas vem na manjedoura, na estrebaria, onde seus pais tentam se hospedar com Maria grávida, e eles não encontram um lugar de honra, mas eles encontram um lugar simples. Jesus faz isso por amor, não por amor de si mesmo, mas por amor de nós, por amor do pecador. Deus, Ele deixa de lado a sua ira e transborda de amor. Deus deixa de lado a justa condenação que pesava sobre nós, e Ele assume então a identidade e a forma de servo. Mas não é qualquer servo. O texto diz que Ele humilhou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, até que fosse morto numa cruz. E essa é a mensagem central do Natal, a cruz. Porque a obra de amor de Deus só está completa porque Jesus nasceu, se tornou homem
e foi para aquela cruz. Naquela cruz, que era minha, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha. E naquela cruz, como diz Isaías 53, Ele leva sobre si as nossas dores, Ele leva sobre si os nossos pecados. E uma das declarações mais lindas a respeito de Jesus: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você sabe por que você pode cantar hoje com tranquilidade, noite de paz? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus é também o príncipe da paz, é aquele que reconcilia a humanidade com Deus, é aquele que vem buscar, como ele mesmo diz, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio fazer a obra completa. Eu não sei onde você andou, eu não sei o que você fez, eu não sei como você viveu a sua vida. O Senhor sabe. Aliás, Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Conquanto para alguns seja até mais fácil de saber do que para outros. Mas independente de quanto seja, Ele sabe de cada um de nós. 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus sabe o nome de cada um, ouve a voz de cada um e reconhece a voz de cada um, e não se confunde uma única vez. E aí é nesse contexto de coisa incrível, que é difícil de entender, como é que Deus pode olhar para mim, pecador que sou, e me amar, do jeito que eu sou. Mas Ele não somente te ama, Ele diz assim: eu vim te buscar e vim te salvar. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Não vim para que você viva de qualquer jeito, vim para que você tenha vida eterna. Talvez nesse momento você faça uma retrospectiva da sua vida e pense em cada um dos seus pecados, da vida que você levou sem Cristo até o dia de hoje. E você possa pensar assim, como diz a letra do hino: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Talvez essa seja a sua vida, de cego, perdido. Talvez nesse momento, o diabo aí do seu lado, no seu ouvido, possa dizer assim: olha esse pecado aqui que você cometeu. Você acha que Deus te amaria? Você acha que depois que você fez isso, Deus continuou te amando? Você acha que depois de cometer este pecado, Deus continua amando você? Talvez nesse momento até o inimigo possa estar falando no seu coração assim: sabe as desgraças e mazelas de sua vida? Sabe todas as encrencas pelas quais você está passando? Sabe tudo de ruim que você está passando? É por causa desse pecado aqui, ó. E aí nesse momento você está pensando lá na sua juventude, na adolescência, ou talvez na semana passada, ou até hoje. E aí o diabo diz assim: ninguém é capaz de amar alguém assim. Deus nunca vai te amar. E aí eu posso te dizer, com tranquilidade, como quem conhece o amor de Deus, de viver nesse amor. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse seu pecado, essa sua condição, essa sua história, não é impedimento para o amor de Deus. O texto nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E é quando você reconhece o seu pecado que você consegue entender o amor de Deus.
fala, Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Espero que nessa hora você esteja se perguntando assim, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para me salvar? Eu quero te dar uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que se você está se perguntando o que eu faço para me salvar, eu quero te dizer, é impossível você se salvar. Não há uma única maneira de que você se salve. Talvez você tenha tido uma decepção agora, pastor, mas você acabou de me dizer que Deus me ama, e eu poderia dormir tranquilo no amor de Deus, e agora eu quero me salvar e não posso. Salmo 40 diz que esperei e esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. O pecado é como se fosse este lamaçal que o salmista do Salmo 40 está. E é impossível você sair dele. É impossível que você encontre uma maneira de fugir da condenação, de fugir do pecado. Mas a boa notícia é que é Deus quem vai te salvar. Basta que você creia, confie e espere, porque o texto diz, para que todo aquele que nele crê. O que você precisa fazer? Confiar no Senhor. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10. Você precisa confessar, Senhor, eu quero ser salvo. Eu reconheço que sou um pecador e preciso de salvação. Senhor, eu reconheço que eu não tenho como me livrar desses pecados, mas o Senhor é capaz de me livrar. Você precisa reconhecer que por mais que você queira, você nunca irá pagar por um único pecado seu. Ainda que você junte todas as suas boas obras, tudo que você fez de bom na vida, e apresente tudo que você fez de bom durante toda a sua vida, isso não pagaria por um único pecado seu. A boa notícia é que Jesus pagou por todos os seus pecados, por cada um deles. E a salvação já não depende de você. Diz o texto bíblico, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de querer Deus usar de misericórdia. E a Bíblia nos diz, Deus quer usar de misericórdia com você. Deus quer te salvar. O Senhor é aquele que te ama, que quer te salvar. Você consegue entender isso? Você consegue olhar para Deus e falar, Senhor, eu sou um pecador e preciso da tua salvação. Esteja em oração, deixa o Senhor falar ao teu coração.